Muy bien, que Dios los bendiga. Estamos entonces empezando este nuestro terceiro curso, no, el terceiro e último curso a respeito de Pesach, e é um tempo muito especial. Quero agradecer a cada um dos irmãos que tomaram tempo, se disponieron de tempo para estar com nós outros aprendendo mais sobre esta festa, essa celebração que o Eterno ha preparado para nós outros, para estarmos aí juntamente, não? Entendendo e descobrindo aquilo que o Eterno tem listo e as maravilhas que há sobre nossas vidas. Vamos começar com uma oração e logo já vamos estar introduzindo dentro da classe. Padre, te dou graças por este tempo, te dou graças, Deus, por tu palavra, te dou graças, Deus, por tu misericórdia hasta nossas vidas. Deus, te agradeço, Senhor, por a vida de cada irmão que está sendo parte deste momento, Senhor, deste estudo acerca de tu palavra, acerca, Senhor, de tus mandamentos, de tus preceptos, Deus, e aún mais sobre este evento, Senhor, que tu has separado para nós outros. Padre, te dou graças, Senhor, por cada um dos irmãos que já estão conectados e outros mais que vão ser parte desse tempo. Padre, que tu presença, Deus, pueda se manifestar em nossas vidas nesse dia, que tu pueda, Deus, entrar, Deus, em nosso coração em este momento e que nossa mente, Deus, pueda estar aberta a receber a tu palavra, nosso coração pueda estar aberto em receber tu palavra, Senhor, para aquilo, Senhor, que tu tens preparado para nós outros em este momento. Deus, que tu venga a falar a nosso coração, que tu venga, Senhor, manifestar tu poder e tu presença em nossas vidas. Em nome de Yeshua te agradeço, Senhor. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Vamos fazer um pequeno recuerdo daquilo que chegamos hasta cá, não? Justamente na primeira classe havíamos falado sobre a importância de entender e conhecer os tempos que Deus determinou para nossas vidas, os tempos que Deus determinou, que são conhecidos como Moedim, não? E os tempos que Deus agendou. Os Moedim são tempos determinados por Eterno, são tempos que o Eterno marcou para nós outros, são citas, não? Para ter esse encontro com nós outros. E é estes momentos que o Eterno aí mescla céus e terra, e o mundo espiritual se torna tão tangível, tão cerquita de nós outros, não? São momentos especiais que o Eterno marcou para nós outros. Quisera que todos pudessem entender a importância que são esses tempos determinados por Deus. Deus dijo: tenho um encontro com vocês, tal dia e tal fecha. E vemos justamente nas classes passadas esses tempos que o Eterno marcou com fecha e com meses, com tudo, não? O Eterno ha marcado esses tempos determinados para nós outros. E podemos ser parte desse tempo. São dias em que o Eterno, não que o Eterno todos os dias não está conosco, o Eterno está conosco a todo momento, pero são momentos especiais que Ele reservou para ter um tempo comigo e contigo, onde o mundo espiritual se torna tão sensível, tão palpável a nossas vidas, que podemos ser parte disso, que possamos entrar em isto, não? Também vimos que em esse tempo vimos o significado de Páscoa, não? Podemos entender os significados daquilo que o Eterno ha preparado para nós outros, não? Que justamente a palavra Páscoa significa um amor verdadeiro do Eterno com nós outros, uma presença do Eterno hacia nós outros. Justamente o sacrifício de Yeshua tem mais significado quando entramos dentro do hebreu, quando nós outros podemos entender aquilo que o Eterno separou para nós outros, que é uma prova de amor. A palavra Pesach, em sua parte numérica, tem o mesmo valor numérico que a palavra amor. E não só isso, tem o mesmo valor numérico de que unidade, ser uno com o Eterno, ser uno com Ele. E vamos ver mais desses detalhes no dia de hoje. Amém? Então, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, que o nosso Cordeiro, que é Yeshua, entregou sua vida por nós outros, morreu por nós outros, para sermos uno com Ele. Tudo se trata de amor, de relação. A Torá, desde Bereshit, desde Gênesis hasta Apocalipse, hasta Revelações, habla de um relacionamento do Eterno com suas criaturas, o Eterno com nós outros, com seres humanos. Sempre o Eterno buscando um meio de estar entre nós outros e com nós outros.
Então, isto é muito, muito interessante, isto é algo muito grandioso. Amém? Então, acá mesmo, justo acá. Então, esse período de Pesach, quero ler com vocês. Quero ler com vocês em Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Acá está. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y versículo 1, 2 y 3, ¿ya? Voy a leer para ustedes. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, y será este primero de los meses del año. Hablad a toda congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Amém? Hasta acá, porque senão eu vou entregar já, como agora é moda dizer um spoiler, não? Que antes se dizia das películas, vai contar o final da película. Então, quero poner acá que o Eterno determinou que em dias, em tempo, não? Que teria esse tempo para guardar e separar para ele. Ok? Então, vemos que em esse contexto da história, vemos a última plaga da morte de los primogênitos. Isto é, Moshe é chamado para ir hasta Egipto e libertar o pueblo estava cautivo, então o Eterno já prepara para este pueblo, para su pueblo, a salida para que pudessem sair do Egito, para que pudessem ser liberados. E aí, esse processo, esse momento de preparação para libertar, isto foi onde o Eterno deu instruções de que maneira suas vidas seriam guardadas. Mesmo antes da última plaga, o Eterno ordena para que o povo mate o cordeiro, prepare o cordeiro, e esta sangue do cordeiro seria posto em las puertas, não? Nos marcos de las puertas, nos vinteos de las puertas, com la sangre, e então Deus passaria, ou também o Espírito, não? O ángel de la muerte passaria por o pueblo, e onde estiver a marca del sangre do cordeiro, esse pueblo estaria guardado. Então passaria esse ángel, passar, aí vem a origem do nome Páscoa, Pesach, passar, não? O Eterno passou por alto, passou por eles. ¿Ya? Y entonces ahí estaba el pueblo de Dios guardado. Escuchen bien, el pueblo de Dios. Memoriza bien, el pueblo de Dios guardado por la sangre do Cordeiro. ¿Por qué estoy dando énfasis a esto? Justamente les voy a explicar ahora. Entonces, cuando se cercava el ángel de la muerte, ou até mesmo a própria presença do Eterno, se cercava a la puerta e via que tivesse aí a marca del sangue do cordeiro, ele não entraria, isto é, não permitiria a sua entrada. O primogênito estaria seguro, estaria guardado, não moriria, nem de seus animais também estariam protegidos. Ok? Pero há algo que ocorre antes. Há algo que ocorre antes dessa mortandade, antes de passar tudo isso. No versículo 3, já dijo: Hablad a toda a congregação de Israel, dizendo: En el 10 de este mes, toma-se cada uno um cordeiro, según as famílias de los padres, um cordeiro por família. Pesach se realizaria no dia 14, já para o dia 15, se realizaria nesse dia 14 de Nisan ou de Abib, pero no dia 10, era para que tomasse um cordeiro e levasse esse cordeiro para dentro de sua casa. Imagínate. Pastor Adolfo, hermanos, Pastor Heredia, se tomava um cordeiro dia 10, antes de Pesach.
llevava para dentro de seus hogares, dentro de sua casa. Justo dia 10 de Abib, foi a hora nesse domingo que passou, já, dia 10. Vou confirmar aqui. Sim, justo dia 10 foi esse domingo a hora que passou. Este lunes, dia 11 de abril, foi dia 10. Já, 10 Nissan. Este dia, se tomava um cordeiro e se levava para dentro de sua casa, para que tivera uma relação juntamente com o cordeiro que iria ser sacrificado. Se levava o cordeiro para dentro de seus hogares, para dentro de sua casa, e os ninhos se relacionavam, não, como uma mascotita aí. Esse cordeiro se encarinhava, a família se encarinhava com esse cordeiro, dentro de seus hogares. Passava esses dias, então este animalito iria ser sacrificado. E agora quero trazer para vocês, imagínate, o sentimento de saber que este animalito, em que estava aí passando esse tempo com a família, iria morrer. Um animalito inocente iria morrer para guardar suas vidas, para proteger suas vidas. Imagínate. Então, isto tem muita relação com Yeshua. Isso tem total relação com Yeshua. Porque devemos trazer o cordeiro para dentro de nossa vida. Devemos trazer que Yeshua haga parte de nossa casa. Que Yeshua haga parte, ter uma relação com Ele. Um vínculo, uma vida com Ele. Não só nós, pela nossa família, nossos filhos. Ter justamente este vínculo. E entender que este cordeiro foi que deu sua vida por nós. Ele muere. ¿Para quê? Para guardar a vida daquele hogar, daquela casa, daquele primogênito. Então, diz a literatura judaica que o ángel de la muerte, quando venia e via esse sinal de la sangre em dintel de las puertas, ele entendia que alguém já havia muerto, que alguém deste lugar já havia muerto. Então, ele não entraria aí. Ele não haria parte disso daí. Ok? Então, justamente está falando disso. E era como uma mensagem que tivesse: el primogênito já morreu em esta casa. Alguém já morreu por esta família neste hogar. Então, o ángel da morte, quando passava e via a marca del sangue, esta mensagem ele tinha: que alguém já havia muerto por esta família. Alguém já se sacrificou aí. Uau! Quanto de profundidade que tem aí. Então, claro que também se sabe que muitos... Eu quero que prestem muita atenção nisso, irmãos. Quero que prestem muita atenção. Muitos de los hebreus também não obedeceram o mandamento do Eterno. Não fizeram as coisas, não sacrificaram o cordeiro. Muitos de los hebreus se quedaram no Egipto. Dice que, segundo os historiadores, uma gran maioria de los hebreus se quedaram em Egipto. Não quiseram sair. Não quiseram se arriesgar. E tampouco não sacrificaram o cordeiro. Isto é, independente se era egípcio que creia em el Eterno, porque o que passa, diz a história, que muitos egípcios também saíram com os hebreus de Egipto, que acompanharam eles. Muitos estrangeiros foram com Israel, saíram de Israel, de Egipto. Então, não só os hebreus, não só eles marcaram os vinteles de la puerta, pero muitos estrangeiros também, que conheceram o Eterno, que tinham uma simpatia com os hebreus, também obedeceram o que o Eterno havia hecho, guardaram suas vidas. Por isso que eu quero dizer, irmãos, que isto, que os mandamentos do Eterno é para su pueblo. É para aqueles que amam ao Eterno, que obedecem suas instruções. Qual era a instrução que tinha? Justamente era essa, de matar o cordeiro, de comer essa carne, de poner no vintel de la puerta. Era uma instrução para quê? Para proteger a vida. Era proteger, guardar suas vidas. La Torá é para guardar vida, é para proteger nossas vidas, nada mais. Se para as pessoas guardar os mandamentos, proteger tu vida é um peso, meu irmão, misericórdia.
Entonces, esses mandamentos são para quem? Para o pueblo de Deus. Ele chamou a todo o seu pueblo e os estrangeiros que estavam aí no meio. E logo mais adelante vou mostrar para vocês se nós somos realmente gentiles ou somos pueblo de Deus. Vou mostrar para vocês dentro do Novo Testamento isto. Amém? Então, no dia 10º, deveria levar um cordeiro para sua casa, conviver com a família este cordeiro. Ter, isto é, uma vida aí, um período, não? Vai passar 4 dias, para que viva dentro desse hogar, para ver a intimidade da família, os filhos com os padres, não? Essa comunhão que existe, para viver a plenitude e levar esse cordeiro para dentro de casa. Dia 10. Hermanos, quantos são os mandamentos de Deus? 10 mandamentos. No dia 10, 10 mandamentos. Obedecer ao Eterno. Por isso eu hablo da importância de obedecer a Deus. Agora, 10. 1 mais 0. Ui, esse está fácil, sim ou não? 1 mais 0. 1 mais 0. 1. Ok? 1. Que diz o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Isto é, quando tu traz o cordeiro, quando tu traz o cordeiro para tu casa, é para que tu seja um com ele, para que tu seja um com Yeshua, para que tu seja um com o Eterno. É relacionamento. Echad, uno. E Echad, contando a palavra Echad, forma 13, que simboliza amor. Isso vimos na semana passada. Amor, comunhão, obedecer ao Eterno é isto. É amor. É uma vida com ele. É um relacionamento com ele. Passar isto, os mandamentos. O que é os mandamentos? 10 mandamentos. É ser uno com o Eterno. Amém? Por isso que nós outros obedecemos e guardamos os mandamentos por amor. Não somos interessados, como dizem, não? Que, eu vou guardar para ser salvo, quero estar no céu. Não, irmãos. Nós outros devemos guardar por amor a Yeshua, por amor a ele, ter um relacionamento com ele. Amém? Então, tudo está interligado. Mira, como todo está interligado aí. Então, isto é, independente de quem seja, quem não cumpriu os mandamentos do Eterno, quem não viveu os mandamentos do Eterno, não obedeceu o que ele disse para matar o cordeiro, poner aí a sangue do cordeiro, morreu. Isto, irmãos, é tão comum em nossos dias. Sim ou não? A gente, não quero, não, isso já passou, isso já se foi. É relacionamento com o Eterno. Bem como o pastor Heredia dijo, não? Devemos entender e compreender a bondade, a intenção do Eterno que quer ter com nós outros. Isto é, obedecer aquilo que ele nos deixou, para podermos entender sua palavra. Então, esse chamado que o Eterno tem em nossas vidas é para vivermos com ele, ser uno com ele, ter esse momento com ele. Isso é Pesach, irmãos. Havia um outro mandamento, a ausência de lahametz. Lahametz é conhecida como, foi traduzida como levadura. Então, o Eterno, ele deu ordem ao povo que dentro de sua casa, que não tenha, isso é, quando for comemorar o Pesach, o povo sai do Egito, Deus guarda suas vidas, não? E logo depois Deus começa a ter um encontro com Israel e dá a ordem para comemorar o Pesach. Ok? Então, e um destes aqui, dentro de seus hogares, dentro de suas casas, deveriam sacar toda a levadura, tudo aquilo que foi traduzido como levadura, hametz, ok? Isso simboliza a levadura, muitos irmãos sabem, não? Simboliza o pecado, não? O pecado em nosso hogar, o pecado em nossa casa, o pecado em nós outros. Então, o que se hace? Se hacía uma búsqueda antes de Pesach, se saca toda a levadura, todo o hametz, todo aquilo que é pecado. Vamos poner assim, irmãos, não somente o que é levadura em la comida, pero talvez, por exemplo, há um pastor que estava dando um exemplo essa semana em uma reunião que estávamos, e ele disse, sabe o que ele tinha em sua casa? Um polo que ele havia comprado, havia ganado, e havia palavras em inglês em este polo, em esta camiseta. E dizia, viva la vida e muera temprano. Havia uma palavra de maldição em inglês, ele não sabia ler inglês. Então, este polo
que estava aí é um hametz, era algo que estava traindo uma maldição para ele sem ele saber. Não? E quando sua esposa, que sabia inglês, a leído o que estava escrito aí, quitou isso de sua casa. Então, às vezes, hermanos, pode ser que exista coisas dentro de nosso hogar, aquilo que está traindo pecado, que está nos alejando do eterno, ok? Isso pode ser considerado como hametz. Pero também havia uma búsqueda, se sacava todo o alimento que contenia hametz dentro de sua casa, se hacía uma limpeza, não? Incluso, há um jogo que se hace com os niños, quem tem niño chiquito, ¿no? Un niño ya que pueda jugar con ustedes, se hace un juego dentro de la tradición judaica, con una linterna, se sale a buscar o hametz dentro de su casa. Então, o que se hace o papá? Agarra como se chama o que está dentro do pão? Su massa de dentro do pão, não? A ver, alguém que habla espanhol. Su migaja, não? De dentro, su massa, não? Essa sumassa, se sacava, se hacía uma bola e se escondia em vários pontos da casa. Várias dessas migajas, não? Se agarrava do pão, se hacía uma bola e se ponia em várias partes da casa. E com um ninho, agarrava uma linterna ou uma vela e saía a buscar dentro da casa esses pedaços de pão, que é hametz. Por quê? A hametz é o que infla, que deforma o pão, que faz com que o pão cresça. Ok? A levadura hace que o pão cresça. Isso também simboliza muito o orgulho, não? A pessoa se cresce, infla, não? O pecado te deforma, não? Te quita, te deja lejos de la imagen de Dios, te deforma. Então se hacía esse juego com a luz simbolizando a palavra de Deus, amém? A luz com a linterna simbolizando a palavra de Deus, se hacía uma búsqueda dentro de la casa, buscando esse hametz, buscando esses pedaços de pão. Então se hace como um juego com os niños, não? E a família toda se prepara para esses dias, para essa semana que antecede o Pesach, se hace uma limpeza na casa. O que se hace com esses alimentos? Esses alimentos geralmente se guarda, se saca, não? Alguns donam, alguns fazem donação, outros se come antes que chegue o Pesach, se come todo. E outros se leva a um lugar separado, lejos, digamos, em uma cocheira ou algo assim, já? Então, se hacía essa separação desse hametz, ok? Se sacava todo dentro da casa, porque esse era o mandamento do Eterno dentro desse hogar. Aí me pergunta, pastor, o que é, então, que tipo de hametz, que tipos de levadura tenho que sacar de minha casa, ok? Especificamente são 5 granos, ok? E não só isso, tem que estar em um processo de levadura. Tem que estar, isto é, quando tu mescla, tu toma a harina de trigo, por exemplo, e mescla com água, em alguns minutos, como 18 minutos, já começa a leudar-se, já começa a criar, já começa a leudar-se, já começa a crescer. Só mesclar qualquer um destes granos com água, ele vai começar a sofrer esse tipo de leudamento, já? Então, apunta aí com lapiceros, aí estão apuestos. El trigo, ok? Avena, cebada, centeno e espelta. De verdade, a espelta eu não conosco, já? Pero são 5 semillas, são 5 granos que se usa para hacer pão ou para ser, não, como a avena com leite, algo assim. São alimentos que quando tu mescla com água, ele se vai se hinchar, já? Se vai começar a leudar-se. O que se hace com isto? Se saca de casa, se põe na caixa, como digo, podes donar ou pode pôr em um lugar fora de tu casa. Vai dizer, pastor Gel, tenho que fazer isto? Isso não é tradição? Tenho que realmente? Estamos já no Novo Testamento, tenho que fazer? Vamos ler. Em 1 de Coríntios, capítulo 5. Mira, Novo Testamento, 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Já, 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 6.
Eu vou lendo, já, e os irmãos aí primeiro podem apuntar e eu vou estar lendo, já. Dice, acá Pablo está dizendo, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Ve? Así que celebremos la fiesta. Pablo está recomendando que nosotros debemos celebrar la fiesta. Isto é, não é algo que se quedou no passado, quedou no Velho Testamento. Acá é Novo Testamento. Pablito está falando acá. Amém? Celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Amém? Então, estamos vendo acá uma recomendação do Novo Testamento. ¿Ya? E outro detalhe, a quem ele está ensinando? A los gentiles. Aí está a comunidade de Corinto, ¿no? Que está em Corinto. Está ensinando a todos essa comunidade que aí congregavam tanto os judíos quanto os cristianos, os gentiles, não? Então está recomendando a todos. Amém? Então está ensinando a celebrar o Seder, a celebrar esta festa de Pesach. Ok? Então, hermanos, puedes guardar, separa, não? Agora, única coisa que se tu tens, por exemplo, eu tenho la harina de trigo, ¿ok? Para preparar los panes. Tú puedes tener la avena, tú puedes tener agua en tu casa, pero está seco, no está mezclado con agua, entonces no está en proceso de leudamento, ¿no? No está en proceso no está dentro de ese proceso, ¿ok? Entonces tú puedes tener guardado. Ahora, por ejemplo, panes que ya están listos, galletas, que mais talharines que já passaram por esse processo de leudamento, que estão aí listos. Esse sim, sempre se separa, se guarda em uma caixa, tu podes ou donar ou não, já aproveita e já hace como se diz, já hace ato de amor a uma pessoa que necessita, não? Ou tu podes guardar em algum outro lugar. Ok? Muito bem. Eu confesso que este é o primeiro ano que vou fazer esse processo. Se está na palavra, irmãos, sim ou não? Se está na palavra, não custa nada querer fazer, não? Então, este ano que todo esse processo que já passei por um estudo e já busquei, eu tomei essa atitude que vou estar realizando isso, não? Então, se está na palavra, hacemos esse acto para justamente nos acordarmos de buscarmos. Por isso que, mira que incrível, por isso que há a recomendação, examine-se, pues, o homem a si mesmo. Busca dentro de tu casa o pecado, não? Busca dentro de ti esse hametz, esse que está aí, e igual dentro de tu hogar, busca onde está, e limpa e quita para fora, não? Tudo isso é uma maneira didática que Deus deu para que nós possamos entender o processo que há de purificação para ser santo como Ele é santo. Isto é, em atitudes, em fazermos algo, não? Em mover em algo, em ações, para entendermos esse processo também na vida espiritual. Para atrair, porque eu creio que Deus nos mira, não? Como um pequeno. Eu agora, por exemplo, estou ensinando a los chicos chiquitos de inicial português. Eles são muito por lo que vê, por las imagens. Tenho que levar colores, algo assim, e ensinar para eles através de imagens. Então, às vezes, por essas atitudes, é a maneira que Deus tem para nos ensinar a buscarmos como é revisar nossa vida, como é buscar estas coisas em nós. Amém? Em contraponto, temos o matzá. Eu ia preparar o matzá, mas não me alcançou o tempo, já? Que é o pão sem levadura, já? Ele se queda como uma galletita. A ver se eu tenho uma imagem acá. Eu les vou compartilhar. A ver aqui.
e les vou compartilhar. É um pão sem levadura, ele é muito simples de fazer. Já se usa água, a harina de trigo, já, e eu pongo um pouquinho de sal e aceite de oliva e se mescla dentro antes de los 18 minutos. Se prepara todo, se deixa bem delgadito a massa, não se estira bem a massa, se hace assim huequitos para que não se entre aire e não se infle. Põe no horno 3 minutos de um lado, 5 minutos de outro. Depois les vou passar bem a receita e saca e ele vai, quando ele se vai enfriando, ele vai quedar bem crocante. Queda rico, ¿eh? Queda muito rico. Durante 7 dias se come matzá. Vou pôr acá. Por que este símbolo? Por que o matzá é símbolo? Porque isso nos hace acordar a duas coisas, ok? Por ordem de... Vou pôr por ordem de acontecimento. Um deles... Acá hay uno bem parecido, vou compartilhar acá. Um deles justo é acordarmos que o povo de Israel saiu do Egipto e não ha tenido tempo de... Aí está. Não ha tenido tempo de cocinar um pão, de fazer um pão, não? Teve que sair se escapando do Egipto. A ver aqui. Aí está o pão matzá. Já? Não ha dado tempo do povo sair do Egipto, de preparar o pão, de cocinar o pão. Então tiveram que fazer as pressas correndo todo. Então não ha dado tempo de que a massa criasse que tivera esse leudamento, não? E outro simboliza a Yeshua, ok? O pão sem levadura é o pão sem pecado. O pão perfurado, vê que ele tem vários huequitos, assim como Yeshua foi perfurado em la cruz, já? Yeshua também foi perfurado em seu sacrifício. Não tem um formato. Agora tem o pão comercial, que se você mira cá, vai ver que há uns quadraditos bonitos, assim, já? Esses são já mais comercial. Pero o pão, geralmente, quando eu preparo, eu deixo assim, sem forma. O formato que a massa sale, assim lo deixo. Demonstrando aí que Yeshua não tinha forma nem formosura alguma, não? Como disse Isaías. Não tinha uma forma que te agradasse, não tinha algo que chamasse atenção. E também este pão, ele é partido. Yeshua mesmo, em la última cena, parte o pão em dois. Hace assim e le parte. Já? Não é com cuchillo. Se parte com a mão. Assim como seu corpo também sofreu e padeceu sofrimento por nós outros e foi partido, já por nós outros, por amor a nós outros. Este pão, matzá, então se simboliza a Yeshua. Assim como foi perfurado, sem pecado, sem forma, já, ele também foi partido, ele sofreu por nós outros, já. Este é o símbolo del pão del cielo. Este é o símbolo de Yeshua, o nosso pão, não? Então, o pão, ele também, durante a cerimônia, se prepara, se prepara para todos, não? Se prepara para todos que estão participando de la cena. Pero 3 porções são puestas em la mesa para ser explicado para os hermanos que estão aí junto, para a família que está junto. Se põe 3 pão, 3 matzá deste, no meio. Esse que é sacado do meio, tu vas explicar a la família que está aí, justamente o que significa. Este del meio, hablando do Antigo Testamento, simboliza a Isaac. O primeiro, Abraão, depois Isaac e último, Jacob. Ok? El del medio se saca e se parte em dois. Uma parte se guarda, se oculta, e depois essa parte vai retornar, ok? Este pão simboliza a Isaac porque justamente é o hijo del sacrifício. É o hijo de la aflição, do sacrifício. Quando Abraão foi levar a seu hijo para ser sacrificado, ¿ya? Então se hace mais ou menos uma cerimônia como de la Santa Cena aí. Se parte este pão, ele simboliza a Isaac. Para nós outros, simboliza mais que isso. Simboliza a Yeshua, ok? Por quê? Yeshua é a representação. Não? Na verdade, Isaac é a representação do Messias, já? Que também simboliza Yeshua. E aí algo incrível que justo em um estudo, quando estavam falando sobre isto, uma irmã comentou, Yeshua também estava entre 2 pessoas em la cruz. Em la cruz ele estava no meio, sendo sacrificado. Mira que incrível como todo o Eterno hace
com um propósito. Todo o eterno hace com um simbolismo, com um significado. Então, assim como Yeshua estava em la cruz, em el medio, entre dois crucificados também, este é partido, esse é sacrificado. Amém? Então, aí está justo traindo esse simbolismo. Ok? E aí algo muito interessante. Há algo que eu quero trazer com vocês. Esta parte do pão é levado, já, ele é guardado, e ao final quando se está terminando essa parte da cerimônia, se traz este pão que foi guardado, se traz outra vez para a mesa. E é compartido, representando o quê? Yeshua é sacrificado, é ocultado, e depois ele retorna. Isso está falando de sua segunda venida. E há uma literatura hebrea, judaica, que diz que este pão simboliza aquele que se foi a los gentiles, se foi ao deserto e se foi a los gentiles. E mira o que está passando nesses últimos dias, é justamente isto. Yeshua se foi a los gentiles e chegou hasta nosotros, que éramos considerados gentiles, chegou hasta nosotros esta palavra, e há um despertar, um mover hoje dia. Há algo, um despertamento daqueles que estão buscando ser su pueblo, ser su hijo, ser parte disto. A revelação está aí, irmãos, tocando a la puerta. Há uma revelação que está se apresentando aí. E justo lo que traz, geralmente na cerimônia, pode ser um ninho que pode trazer, não, uma ninha, pode trazer este pão outra vez à mesa. Representando que Yeshua vendrá e será levado hasta su pueblo através de quem? De los gentiles. Isto é, através de nós outros irmãos, haverá um despertar para aqueles que são de Judá, aqueles que são os originais, aqueles que são allá, para que haja um despertar em su pueblo. Que haja um despertar daqueles que estão adorando ao próprio Yeshua, aqueles que eles rechaçaram, pero que através de nós outros, Yeshua pode ser levado a su pueblo, e aí sucede a restauração de todas as coisas para a sua venida. Amém? Então, nós outros somos responsáveis por essa unidade. Um dia estava conversando justamente isso com um jovem, não? Que nós outros somos responsáveis por esta venida de Yeshua, para que Yeshua pueda venir, para que Yeshua pueda descender acá. Tem que haver um mover, isto é, su pueblo tem que reconhecer Yeshua como Messias. A Torá tem que ser predicada, tem que haver um retorno, uma restauração de sua palavra. La gente, as pessoas têm que haver um despertar. Tem que se despertar para os mandamentos, para essa restauração que estamos vivendo. Isso temos que viver como o pastor Heredia estava dizendo no início, que tem que haver esse despertar, para deixarmos aquela visão grega que muitas vezes nos ha levado, não, a muitos errores. O Eterno está nos traindo, e para que eles possam ver, para que eles possam perceber que aqueles que eles rechaçaram, hoje dia nós outros estamos levando, estamos ensinando. Estamos levando ao que? A enseñança de los mandamentos de la Torá. Imagínate, irmãos, que todos eles rechazam Yeshua e vê nós outros como paganos, pero quando eles vê que através de Yeshua estamos nós outros restaurando nossas raízes, restaurando através da palavra, da Torá, eles, opa, algo está passando. Algo está sucedendo aí. Isso vai chamar sua atenção. Já está chamando. Há muitos líderes ortodoxos que já reconhecem Yeshua como Messias. E isso já está um mover aí. Então, quando isso se restaura, diz que isto é o que está mantendo Yeshua nos céus. O que está detenendo Yeshua nos céus é que se restaure primeiro todas as coisas e aí ele descende. Porque senão, irmãos, vamos estar dando voltas no deserto por 40 anos, como o povo de Israel esteve. Israel era para estar em sua terra prometida em pouco tempo. Israel era para chegar a sua terra há pouco tempo. Mas teve que passar pelo processo do deserto. Mira, o símbolo era este, o pão iria ao deserto. Tem que passar por o deserto. O povo teve que passar 40 anos aí no deserto. Para depois poder entrar. Irmãos, quanto tempo vai levar para que Yeshua venga? Quanto tempo para que ele pueda estabelecer seu reino em la terra? Justo falávamos em um estudo da Parashá sobre isto, que se haga acá em la terra, que venga tu reino, pero através de quem? Através de nós outros, Deus vai estabelecer seu reino aqui. E se nós outros
não nos despertamos e despertamos a outro para o retorno de los mandamentos do Eterno, quanto tempo mais vamos estar tardando a venida de Yeshua? Amém? Devemos estar despertos, senão vamos estar dando vueltas e morrendo em el deserto. Então, é necessário que isso suceda para que haya um despertar em la gente, que haya um despertar para que reconozcan, para que vean, amém? Para que percebam isso que está sucedendo. E há um despertar. Amém? Em Mateus capítulo 26, versículo 28. Vocês podem ir apontando. Mateus capítulo 26, versículo 28. Dice assim: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo, otra vez, ¿no? Con vosotros en el reino de mi Padre. Isto é, esta cena que Yeshua realizou com os discípulos se quedou inconclusa, porque se divide em várias copas, não? La cena se dividia em várias copas, e isto é, ele não tomou todas, ele não bebeu de todas, porque ele dijo que vai retornar. E quando ele retornar, isto é, ele vai concluir este mesmo acto, esta mesma Santa Cena. Ele disse: digo que hasta ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces se quedó algo aí. Ele não ia seguir tomando, não ia realizar isso até a sua próxima venida, onde nós outros já iríamos participar com ele. Já estaríamos já juntamente com ele. E também disse: este pão representa aquele que foi levado ao deserto, não? E depois tornará trazido por aqueles que estão afuera, através de nós outros. E aí se realizará isto, concluirá este ceder, esta Santa Cena que está sucedendo aqui. Então, por isso que ele tem que retornar para o reino del Padre, para poner o reino aqui em la terra, e através de nós outros, hermanos, que vamos trazer o reino de Deus, anunciando e predicando sua palavra. Por isso há esse despertar. Quero ler com vocês agora sobre quem deve participar da cerimônia. Isso é muito importante, hermanos, que tomem atenção, porque justo isto habla de quem, não? De quem deve participar da Santa Cena. Em Éxodo capítulo 12, versículo 43, eu quero trazer para vocês acá. Déjame dejar de compartir isto. E quero compartir outra pantalla. ¿Por quê? Quero trazer esse de acá para vocês porque em la Reina Valera está um pouco confusa esta parte, ¿ya? Em esta versão acá está um pouco mais claro, ok? Eu quero trazer uns detalhes para vocês acá. Porque o que pasa? Mucha gente dice que muchos no pueden participar porque son extranjeros, ¿ya? O porque no son legítimos de Israel. Otros no pueden participar porque no son circuncidados. Tem todos esses detalles. Eu quero trazer isto com vocês agora, ¿ya? Em Éxodo, entonces, capítulo 12, versículo 43, dice assim: Adonai dijo a Moshe y a Aarón: esta es la ley concerniente ao Cordeiro de Pesach. Ningún extranjero lo comerá. Sin embargo, si alguien tiene un esclavo comprado con dinero, cuando lo circuncidan, él puede comer. Ni un viajero ni un jornalero podrán unirse a él. Debe comerse en una casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa.
ni quebraréis ninguno de sus huesos. ¿Ya? Isso está justamente hablando, haciendo una profecía a Yeshua. ¿Ya? Toda a comunidade de Israel deve observar essa disposição, ¿ok? Então, se um estrangeiro está contigo e quer celebrar o Pesach de Adonai, todos os homens devem ser circuncidados, para que puedas participar e conservá-lo. Será considerado natural de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa deve comê-lo. La mesma enseñanza se aplica de maneira idêntica ao nativo e ao estrangeiro, e que vive entre vosotros. Amém? Muito bem, aí tu vai dizer assim, Pastor Hel, aí está nos cortando del Pesach, não? Aí está nos quitando, não está nos deixando participar. Muito bem. Há alguns detalhes que eu quero trazer para vocês acá, ¿ya? El primeiro, se observa a palavra, ¿ya? Se observamos a palavra, acá está dizendo, ¿ya? El primeiro versículo está dizendo assim, a ver que se abra a pantalla. Esta é a lei concernente ao cordeiro de Pesach. Ao cordeiro. Esta versão é uma Bíblia judaica, ok? Essa é uma Bíblia judaica e acá na Reina Valera não tem este detalhe, ok? Que é muito importante. Na Reina Valera não habla de semente ao cordeiro de Pesach, simplesmente habla de Pesach, ok? Então, o que quer dizer aí? Há alguns detalhes que quero trazer para vocês. Sobre o comer o cordeiro. Em la instrução sobre comer o cordeiro, há um detalhe, que hoje não se come o cordeiro em cena de Pesach. Ok? O cordeiro solamente se comia no tempo que existia o templo, porque o sacrifício do cordeiro deve ser realizado dentro do templo. Aí se deveria ser sacrificado o cordeiro. Então, dentro da cerimônia de Pesach, já, se matava o cordeiro, já, e de aí se comia o cordeiro, ok? Pero hoje dia não há sacrifícios, irmãos, ok? Não há sacrifícios, por isso que não se come o cordeiro. E aí nos dá a abertura, pode ser assim, para que nós possamos participar da Seder. Então, por quê? Já não há cordeiro, então não vai preparar aí um cordeiro como um sacrifício, já, ou algo em especial por Pesach, porque já não estaríamos fazendo algo que está fora. Quando hacemos algo fora do que Deus mandou acerca de sacrifícios, isto é, se tu não realizas os sacrifícios dentro daquilo que Deus determinou, tu está cometendo idolatria, paganismo, ok? Por isso que acá em Peru há a religião dos israelitas, não? Que fazem sacrifício aí em Cusco, eles estão fora, porque Deus ordenou que o sacrifício deveria ser feito somente em Jerusalém, e somente nos dias e nos tempos determinados. Por isso que os filhos de Arão morreram, porque haviam feito algo fora do tempo determinado de Deus, ok? E eles tampouco não eram legítimos para ser determinadas coisas. Então, estavam fora, por isso morreram. O rei Saul, que não era sacerdote, matou e hizo um altar e sacrificou aí. E que passou? Samuel mesmo le advertiu e disse: "Que ha hecho? Tu estás louco?" Porque não era direito dele a ser, porque devia ser um sacerdote para ser um sacrifício, ok? Acá nós não somos esse sacerdote, não há templo, então por isso que não se prepara, não se hace el cordeiro em dia de Pesach, ok? Não se mata um cordeiro para Pesach, não se come cordeiro em Pesach. O segundo ponto, sou estrangeiro ou natural de Israel? Esse eu quero ver agora. Hermanos, vocês estão me deixando solo. Quero que vocês participem. A ver, quem quer me contestar isso? Somos estrangeiros ou somos de Israel? A ver, quem se arriesga? A ver, quem se arriesga? Nosotros somos pueblo de Dios. Muy bien. Amém. Aí o pastor Herédia já se levou sua estrellita, não? Directo al cielo. Direto ao cielo. Vamos abrir nossas Bíblias
Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Que versículo bem bello. Abre tu Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Primeiro apuntes, não te vai perder esse apunte. 1 Pedro, capítulo 10, 1 Pedro, capítulo 2, perdão, e versículo 10. Vou ler para vocês, ok? Dice, wow, que hermoso. 1 Pedro 2:10 dijo, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcançado misericórdia. Uau! Isso quer dizer que, através de Yeshua, através dele, somos o povo de Deus. Isto é, através dele, nos dá legalidade para participar disto. O que está já justo em Éxodo. Não? Justo que está dizendo em Éxodo 12, 43, que deveríamos ser pueblo de Deus para participar desta festa. Que nós devíamos ser pueblos dele. E acá está nos dando a legalidade, acá em Pedro, está nos dando esta legalidade. Somos pueblo de Deus. Como o pastor Hereda dijo, somos su pueblo. Amém? Em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, capítulo 19. Esse é outro versículo hermosíssimo. Les leio. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Edificado sobre o fundamento de los apóstolos, profetas, sendo la principal pedra de ângulo, Jesucristo mismo. Ele, através dele, hacemos parte deste pueblo. Então, nos dá justo esta legalidade que estava aí em Éxodo 12. E aí outros tantos também. Aí em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Ya, acá nos muestra que através de Abraão, ya, em la fé, e através de Yeshua, nós somos sua descendência. Gálatas capítulo 3, versículo 7 hasta o 9 dijo, sabed portanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraão. ¿Ve? Y la escritura, isto é, o Tanaj, la Torá, previendo que Deus havia de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraão, diciendo, em ti serão benditas todas as nações. Isto é, nós seríamos alcançados através de Abraão. De modo que los de la fe são bendecidos com el creyente Abraão. ¿Ve? Entonces nosotros somos, hermanos, no hay por dónde escaparte. Eres hijo, eres de la familia de Dios. Somos de hijos, ¿no? De Abraão y a través de Yeshua, nosotros somos alcanzados ahí. Amén. Entonces, no hay cordero. No es necesario estar circuncidado para comer cordero. No hay cordero en Pesach. 2. Soy pueblo de Dios. Somos Israel de Dios. Somos sus hijos de Dios. A través de Yeshua e a través de Abraão. Amém? E agora, e há um detalhe nisto. Já não somos estrangeiros, somos descendentes de Abraão por Yeshua. Isto é, o sacrifício de Yeshua, isto é muito importante. O sacrifício de Yeshua
no solo sirvió para nos salvar, pero também nos hizo su pueblo. O sacrifício, por isso que o sacrifício de Yeshua é completo, porque não só nos salvou, não só nos redimiu, mas hizo su próprio pueblo. ¡Wow! Hermanos, tú eres pueblo de Dios. Debes conmemorar, tú eres hijo de Dios. Dime. Y una cosa, pastor, es interesante que cuando el pueblo de Israel sale a celebrar el Pesaj, ellos comen unas cosas para recordar el sufrimiento en Egipto. Exacto. Pero lo que hace Jesús no es para que nosotros recordemos el sufrimiento, sino más bien que tengamos memoria de su venida, ¿no? Porque él dice, tomen esto en memoria de mí, ¿no? De su redención. Hasta que yo venga, ¿no? Exacto, de su redención. Es una otra perspectiva en el nuevo pacto, porque es la resurrección y su segunda venida. Amén. Para que nosotros recordemos su resurrección y su segunda venida. Amén. Otro detalle también en la fiesta de la Pascua es que yo participé una vez, pastor, con panes sin levadura. O sea, con panes sin levadura y el fruto de la vid. Y una cena, eso ya era una cena, ¿no? Sí. Y el maestro me decía, si miren los detalles que en la cena del Señor participaba de los panes sin levadura, porque usted mencionaba, y el apóstol Pablo dice, no, los panes sin levadura representa la sinceridad y la verdad. Amén. Es tan importante, la sinceridad y la verdad. Y la levadura representa la malicia y la hipocresía. Así es. Cuando participamos de la cena con pan con levadura, o sea, aún hay en nosotros malicia y hipocresía, no estamos santificados correctamente nosotros, porque nos estamos identificando con lo que estamos comiendo. Así es, pastor, así es. Amén. Entonces, ahí justamente como, ¿no? Como o pastor está poniendo, ¿no? Nosotros estamos aí haciendo un recuerdo do sacrifício desta restauração quando ele nos hizo, porque justo a salida de Israel é justamente esse Pesach, isto é, está sacando de escravos para ser reis e sacerdotes, para ser hijos de Deus. Isto é, está deixando de ser escravo para ser hijos de Deus. Esse processo, hacer memória de mim, hacer memória de quê? Desse sacrifício, desse momento que ele restaura nossas vidas, através de seu sacrifício aí na cruz. Ok? Esses elementos nos hacen acordar justamente esse momento de sacrifício, esse momento que deixamos de ser escravos. Amém? E justo viene hablando sobre a circuncisão. O que é a circuncisão, hermanos? Isto é, a circuncisão é obedecer os mandamentos. É o pacto que hacemos com Deus e obedecemos os mandamentos. Por isso que diz, primeiramente, o mais importante, não? Aí nós não só devemos circuncidar nosso coração, porque não resuelve nada tu ser circuncidado em la carne, pero não receber a Yeshua, não ter Yeshua em tu vida, não receber ele plenamente em tu vida, ok? Pastor, então não se deve circuncidar. Hermanos, há a circuncisão também por questão justo de saúde. Saiu uma pesquisa em Brasil. Acá não está Rodrigo. Não. Há um chico que é um amigo meu que é de Brasil, que é de las raízes hebreas também. Em Brasil saiu uma pesquisa, porque em Brasil há colônias de judíos bem grande allá, que praticam a circuncisão física em la carne. E saiu um estudo, que não é cristiano, não é judío nada, de medicina, de ciência, que a quantidade de enfermedades que há nos órgãos genitales de las personas, de los hombres, ¿no? Se dava justamente por causa de la higiene, que não era tão efetiva, que não se hacía a higiene como deveria de ser. E os únicos que não estavam sendo contaminados eram justamente os judíos, porque os judíos, através da circuncisão, têm uma higiene mais profunda, mais ampla. Então, tem, ¿no?, esse cuidado que sí se puede hacer, sí es recomendable hacer, por questão até mesmo de proteção, de saúde ou algo assim. Pero o mais importante de todo
é tu coração estar circuncidado. Este é a chave. Esse tu tener tu coração puesto em obediência, em um propósito em eterno. Em el eterno. Ter tu vida destinada, totalmente direcionada ao eterno. Amém? Então, tem que ter essa ideia, não? Que tu coração deve estar preparado. Por isso que Pablo dijo, não? Que participar desse momento é justamente como participar da Santa Cena. Ter em mente que deves participar com consciência. Por isso, irmãos, eu agradeço a Deus por a vida de cada um de vocês que estão acá, porque vocês vão participar desse momento sabendo do que se trata, do que estão fazendo. Amém? Tem que saber, tem que entender o que estão fazendo. Então, é muito importante esse tempo do que estás fazendo. É uma participação que vem allá, justo Pablo dá as orientações em 1 Coríntios 11, 26. Ok? Déjame ler com vocês. E é muito conhecido, principalmente em las Santas Cenas. 1 Coríntios 11, 26 hasta o 30. Assim, pues, todas as vezes que comereis deste pão, bebeis desta copa, la muerte do Senhor, anunciai hasta que Ele venga. De maneira que qualquer que comer este pão ou beber desta copa del Senhor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese a cada uno, isso é, examine-se cada uno a si mismo. ¿Ve? Saca essa levadura. Portanto, pruébese cada uno a si mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque o que come e bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, con juicio come y bebe para sí. Por lo qual há muitos enfermos, debilitados entre vosotros e muitos que duermen. Por isso, hermanos, que é muito importante, muito importante esta participação que vocês estão tendo agora aqui, ok? Para entender do que se está tratando. Desde aí do primeiro dia, o que se trata a festa, é o que Deus marcou para nós. O que é o Pesach? É um acto de amor, de sacrifício que Yeshua hizo por nós. E o que simboliza o pão? Justamente é seu corpo aí sendo herido por nós, sendo partido por nós. E o que se trata é o cordeiro que morreu. Se trata disto também. Então, todos esses símbolos que traz, e justo o pastor falou sobre la marror, que é a hierba amarga, não? Que representa esse sacrifício, como a chicória, a lechuga. Nós podemos ter aí na mesa justamente para que te acuerdes de onde o Senhor te sacou. De onde Ele te sacou. De onde Deus te quitou. De um tempo de sofrimento, de um tempo de desgraça, do tempo que tu família chorava, do tempo que tu família sofria, dos processos de dificuldade que tu família, que tu passava, quando estava escravo no mundo. Pero Yeshua entregou sua vida por ti. Então, justamente como o pastor ha puesto, essas hierbas amargas não te hace memorizar, te hace recordar, porque tudo é um recordatório. Deus sempre marcou seus tempos como um recordatório, dizendo de onde te saquei. Mira como era amargo aquele tempo. Pero agora, participe do pão, participe desta copa, desta aliança, disto que há preparado para ti. Por isso, irmãos, que esse dia de Pesach é algo muito sério sobre a Santa Cena, que é algo, incluso está o pastor Adolfo, o pastor Hugo, não, participando, é algo que se deve fazer com a congregação. Não traga invitados, não, pode trazer no Shabbat, não na cena de Shabbat, ou algo assim, pero nesse dia de Pesach, que seja algo reservado para aqueles que têm entendimento do que está sucedendo. Por isso a importância, irmãos, desse tempo de Pesach, esse tempo que estamos passando, de entendimento do que estamos fazendo. Entender quem foi Yeshua, o que se trata a Páscoa, como vocês já viram, nós já estamos estudando, do que está se tratando de tudo isto. Amém? Seu símbolo, discernindo o que é o corpo de Yeshua que está aí. Ok? Representado. Então, há outras coisas, como tradições, não? Que se tem. Eu tenho acá, e este é um regalo que Deus me deu, posso dizer assim. Por quê? Este é um prato de cena de Pesach, de Páscoa. Já, acá está.
Muy bonito. Está un poquito feito que eu quero ver se mando, ¿no? Pulirlo. Esse é um prato, hermanos, que custa caro. ¿Ya? Y justo estaba en Lima, aí no Parque Kennedy, onde hay unos que vendem antiguidades, vendem essas coisas, ele não sabia o que era. E eu digo, quanto está esse círculo aí, não? Quanto está essa coisa de metal? Não dijo que era, mas quando eu mirei, uau! Eu digo, não é possível, que tem aí? Justo aí no Parque Kennedy, em Lima. E ele me dijo, esse é um prato allá dos judíos, não sei o quê, me dijo mais ou menos assim. Eu digo, me vende, 60 soles, chévere. Bom, me agarrei, me agarrei, um prato assim custa mais ou menos entre 300 soles. Por isso que eu digo, foi um regalo do Eterno que me ha dado, não? Então, ele não sabia o que era e eu também não me hizo de tonto, não? Também como se não soubesse quem era. Senão, se ele sabe o que é, imagínate, já me subiria o preço em dólares, já. Que nem eu fui na selva e me dizia, gringo, gringo, granadilla, não sei quantos soles está me vendendo a granadilla, é caríssimo. Então, esse... Pero, hermanos, assim, e eu comprei porque sim, viu um prato muito bonito, pero é algo de tradição. Não é necessário tu ter isto em tu casa, em tu mesa. Como digo, foi algo regalo que passou e eu me agarrei. Então, aí sempre se põe itens, não? Coisas que se põe de tradição. Puedes poner, amém, para que quede bonito, ¿no? Pero no es porque no tenga un plato que no vas a hacer tu Pesach, ¿no? Incluso acá tiene para más itens, ¿no? Tiene para o hueso que simbolizava o cordeiro, ¿no? Se ponía aí um huesito. Hay outro que é para o evo, que simboliza o luto do templo que foi destruído. Outro para ervas amargas. Outro para água com sal, que é para simbolizava as lágrimas de los hebreus quando sofriam e choravam. Amém? Aí outra parte que também era, se hace um dulce com purê de manzana, algo para simbolizar a arcilla, o barro que se usava para fazer as construções no Egipto, o sofrimento do Egipto, já? E outro item também justo falava de, se não me equivoco, enfim, eram todos esses itens que tinha, já que se põem em este plato. Pero, como digo, é tradição, não é mandamento. Puedes ter, amém, não? Para embelezar a mesa, enfim, para contar a história a los niños do que passou, não? Em nossa vida quando sofríamos lejos do Eterno e o que nosotros a nova vida que Yeshua nos ha dado. Amém? Então, para que os irmãos conozcan, esse se chama Keará, é um plato já chamado Keará. Então, o restante. E também tem como tradição as quatro copas de vinho, não? De fruto de la vid, que simboliza a separação que está em Êxodo 2, que são quando te saqué de Egipto, não? Te livré, te redimi e te adoptei. Cada uma dessas copas tem como simbolismo, pero também são tradições. Incluso a de redimidos, não? Que é a terceira copa. Se crê que esta que Yeshua estava sendo referência, que disse, este é a minha sangue que foi dado por vosotros para redimir-los, não? Então, tem isto como símbolo, pero o importante é, como justamente o pastor Herrera estava dizendo, ter o pão, que simboliza o corpo do Mashiach, o corpo de Yeshua, e também o vinho, não? O produto, não? De la vida, não? Para... para estar representando aí a sangue do Cordeiro. Amém? Então, esses são os itens. E tu hace como a Santa Cena, não? Como nós outros hacíamos, não? Aí também, pero também já são mais de tradições de... Há uma oração que se ora por lo pão, agradecendo por lo fruto de la terra e lo vino por lo fruto de la vida, enfim. Pero eu penso que tu deves fazer algo mais de coração, não? Traindo esse entendimento a tua família do que se trata, do que se está tratando neste momento e representando aí do que Yeshua hizo por nós outros. E eu quero trazer algo para ti nesta noite. Que tu entenda que este é o momento que Ele te hizo pueblo, te chamou, que Ele te restaurou, que Ele te limpiou e de escravo nos hizo reis e sacerdotes. É algo, hermanos, que não tem... É algo que nos escapa de nossa mente, porque o Criador do Universo se hacer como homem, como um de nós outros,
Tu não pode dizer, Deus, tu não sabe o que é sofrer. Ele sofreu, sabe o que é. Não sabes o que é hambre? Sabe o que é hambre. Sabe o que é ser rechaçado. Sabe o que é ser abandonado. Sabe o que é sofrer. Sabe o que é alegria? Sabe o que é ter amigos? Sabe o que é desfrutar? Mas ele também sabe o que é sofrer. Por isso que Pesach habla de amor. Para ser uno com ele. Pesach habla de sentimento. De amá-lo. Independente do que ele pode nos dar. Amá-lo por lo que ele já hizo por nós outros. Como eu disse no início, Deus sempre busca um meio de ter um relacionamento com nós outros. Disso se trata a palavra de Deus. Disto se trata isto. Amor, vida, intimidade com Ele, relacionamento. Disso se trata a Pesach, meus queridos. Disso se trata esse tempo. Entender que de um pão bonito, não, ele se hizo aquele pão que tu mira e não vê nada de importante aí. Pero há uma importância grandiosa por trás disto. Eu quero que nesta noite, a partir de hoje, tu puedas entender que tudo vale a pena ser por Ele. A representação de quitar o pecado, de limpiar a casa. Hermanos, haga uma festa bonita para Ele. Pero Deus não vai mirar. Haga um esforço de preparar algo, de celebrar algo bonito. Dê tu melhor para Ele. E eu, quando cheguei acá em Peru, me quedei impressionado, hermano Adolfo, porque quando é dia de tu cumpleaños, tu falta o trabalho e tu jefe diz, não, tu cumpleaños não necessita vir. Tu falta tu trabalho, sim ou não? Em Brasil, allá não. Tu cumpleaños caiu em miércoles, tem que vir trabalhar e comemora tu cumpleaños no domingo, quando tem a oportunidade. E nós já temos isso na mente. Não, eu, quando allá no domingo, hacemos algo. Não, acá não. A gente, quando é su cumpleaños, não vengo. Já, sim ou não? Então, por que não fazer algo com excelência para o eterno? Haga algo com excelência para Ele, hermanos. Ponga uma roupa hermosa. Te prepara, não? As hermanitas que estão aí se preparam bellas, lindas, com tu família, porque é um encontro marcado que tem com tu Deus, com tu Criador. É um encontro marcado que Ele agendou em esta agenda aqui, ó, linda. Em esta agenda Ele marcou um tempo contigo. Deus se preocupou em marcar dia, fecha, mês, tudo para ti, hora para encontrar-se contigo. Sabe que, imagina teu coração de Deus quando chegou no jardim do Edém e não encontrou Adão na hora marcada, no tempo determinado, que ele vinha no jardim visitar a seu filho. Adão, Adão, e nada de Adão. Ejide, Adão, vamos ser uno. E nada de Adão. Adão faltou um encontro. Pero Deus nunca faltou um encontro contigo. Deus nunca faltou um momento contigo. Quando tu dobra tu rodilha em tu quarto, aí Ele está. Quando tu ora com tu família, allí Ele está. Quando tu se reúne com tus hermanos em tu congregação, aí Ele está. Deus nunca faltou um encontro com nós outros. Não falta esse tempo. Reserva esse tempo para Ele. Separa a melhor roupa. Separa, não, quem tem cabelo, porque eu já não tenho. Haga um peinado bem bonito para esse dia. Não? Estén hermosos, preparados para recebê-lo. Haga festa para Ele. E eu estou seguro que estas atitudes cambiará tu vida. Cambiará tu maneira, tu perspectiva de ver o eterno. Eu não entendo a gente que diz, pastor, que já não hagas mais. Isso já se quedou para allá, já não hagas. Porque quando é o dia de seu cumpleaños, aí está sendo sua festa. Não, isso já não necessita cumprir. Hermanos, que maravilha é tu poder reunir com tu família. Hacê-los entender do que se trata Pesach. E comemorar esse tempo na presença do Eterno. Que bendição. Que maravilha. Amém? Por isso mesmo que muitos digam que já não vale mais, não importa. Meu compromisso é com Deus. Meu compromisso é com o Eterno. E espero que cada um de vocês podem entender e compreender esse tempo e esses momentos. Amém? Amém. Acá nos chegamos. Amén, gloria a Dios. Amém. Verdaderamente, porque hemos
podido hoy escuchar, aprender. Creo que aquí estamos aquellas personas que en un momento de su vida, cuando celebraban otras fiestas, cuando celebraban sus cumpleaños, sentían que algo faltaba, que algo en sus corazones no estaba completo. Yo siempre me sentía así. Mire, decía el pastor Geo, que cuando es su cumpleaños, uno se prepara de lo mejor. Si uno está casado, cuando es la fiesta de matrimonio, cuando hace un memorial del día, la fecha, es infaltable llevar un recuerdo a la esposa o al esposo.
corazones de aquellos pueblos que están esparcidos por el mundo, que tiene que ver con el pueblo que Dios escogió al principio. Y que nosotros hemos sido injertados, pero nosotros vamos a hacer que definitivamente eso también suceda. Somos parte de ese tiempo. Hemos estado orando rodillas, hemos estado orando, porque yo sé que muchos oran por la nación de Israel. Tienen ese corazón, y ese sí, la Escritura nos llama a que nosotros tenemos que estar orando. Y desde el inicio de la creación Dios lo dejó bien claro con su siervo Abraham. Yo bendeciré a todos los que te bendigan. Y maldeciré a todos los que te maldigan. Lo dejó bien claro. Esa es una llave para todo el mundo y para todo. Entonces, pero si usted tiene su corazón y está trabajando y está haciendo muchas cosas que nos apartan su corazón, verdaderamente Dios también. Y hermanos, no tomen su tiempo, estudien, prepárense, piense la palabra de Dios, conozca. Verdaderamente usted va a quedarse ahí y no va a querer efectivamente salir. Es maravilloso, hay tantas cosas que aprender. Así que te prepárese porque cada uno de los caminos, estoy seguro que algún judío, algún hebreo se juzgará y usted va a tener que hablar de estos tiempos tan maravillosos. Adelante, pastor Hugo, ya con la sierra, con la profeta, adelante. Agradecido realmente por la presencia de cada uno de los hermanos. Pero el padre también quiere decir algunas palabras, pastor, adelante. Salud. Algo que mencionaba el pastor Méndez sobre la Pascua y la participación dentro de lo que es lo que debemos participar, dentro de las exigencias para el pueblo de Dios es aún más delicado y demandante la participación del pueblo de Dios en esta fiesta. Porque el mismo apóstol Pablo dice, ¿no? Si alguien participa indignamente, juicio come para sí. Y relata 3 consecuencias con la participación de participar indignamente. Dice que unos son enfermas, otros hay debilidad y otros mueren. 3 consecuencias de participar indignamente. Toda la participación indignamente, el apóstol Pablo dice, ¿no? ¿Por qué participas indignamente? Primeramente, antes de participar, dice, discierne el cuerpo del Señor. La pregunta es, ¿cuál es el cuerpo del Señor? El cuerpo del Señor es la iglesia. Exacto. Entonces tú tienes que ver cómo está tu relación con la iglesia del Señor. Amén. Tienes que ver cómo está tu relación con tu pastor y cómo está tu relación con la hermandad de la iglesia donde tú participas como miembro, ¿no? El servicio de tus dones, el servicio de tus talentos, el servicio de tus finanzas, el servicio de la gracia de Dios que hay en ti. O sea, tienes que discernir el cuerpo del Señor, tu labor como miembro de ese cuerpo viviente en esta tierra. Que tienes que andar, porque es el cuerpo de Cristo. Vamos a participar de una ceremonia que representa su cuerpo y su sangre. La unidad. La unidad, ¿no? Y entonces tengo que mantenerme siempre en esa unidad, en esa comunión. De tal manera que cuando yo vengo a la cena del Señor, participo dignamente. Soy un hombre, una persona digna de participar. ¿Por qué? Porque mi mente anda con sinceridad y en la verdad, sin levadura interna en mi vida personal. Entonces yo me examino a sí mismo. Entonces vengo confiadamente a participar con dignidad. ¿Por qué? Porque es algo digno participar de la cena del Señor. Porque Él me ha hecho apto a través de su sangre, de su sacrificio, para ser heredero y coheredero en Cristo Jesús como un hijo de Dios. Entonces respeto a mis autoridades, respeto a mi liderazgo, respeto y honro
a los hermanos, honro al cuerpo de Cristo, sirvo en amor, entonces puedo participar en una relación de sinceridad y sin malicia. Entonces no voy a comer juicio, voy a participar. Gracias. Entonces cuando participo de la cena del Señor, me santifico, me sano y gozo de más vida eterna, porque la sangre representa vida para mi cuerpo y para toda mi vida. Gracias, pastor, bendiciones. Amém. Gracias por el espacio y por irme compartir. Amém. Amém. Sim, esse discernimento é muito importante, não? Discernir e entender do que está se tratando isto. E justo eu estava me olvidando antes que o pastor Hugo hable. Aí disse, talvez surja a pergunta, pastor Raul, então o que vamos comer, não? Realmente, como digo, a cena de Páscoa é dividida em 2 sessões. Primeiro, a cerimônia, como na Santa Cena. Tu vai explicar os elementos, o pão, o vinho, vai ser participar. E depois é a cena onde tu vai participar com toda a família. Aí tu pode participar, podes fazer, não? Uma cena bem bonita, com aquela comida que eles gostam, um pollito, não sei, algo que é uma celebração, é um tempo, não? Então tem um momento de la cerimônia, o pão, o vinho, não? Se hace a apresentação, o simbolismo de cada um, e depois aí uma cena normal com toda a família. Podem comer aí, já não se come pão com pão inflado, pão com levadura, pero sim com matzá. Pero aí tu podes preparar aí a comida que te gusta, não? Um preparado bem rico aí e para celebrar com a família esse tempo que estás passando. Amém? Então, esse que estava me olvidando desse detalhe. Então, se acuerde que o cordeiro, na verdade, tu podes até preparar, não? Se alguém lhe gusta um cordeiro assado, algo assim, pero eu não recomendo fazer justamente para que não tenha essa ideia do cordeiro sacrificado, não? Então, se prepara aí um pollo, um res e prepara uma cena bem rica com tua família, com tus hermanos, não? As pessoas que estão contigo. Amém? Pastor Hugo. Amém. 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 Alguém mais quer perguntar algo ou quer poner uma ideia, alguma coisa assim? Os irmãos têm liberdade. Não necessita estar tímidos, não? Estamos todos aprendendo. Pregunte nomás con qué color se puede pintar el cabello, no sé, de repente, pastor, o qué se quiere poner. Pregunte. Tiene todavía 5 minutos. Adelante. A la Norma, que siempre pregunta. A la Vicky, hermana Alicia, qué gusto que esté con nosotros, hermana Alicia. Hermana Alicia, por cierto, está en Argentina. Qué bien. Así que pastor de Argentina. Así que, a ver, una consulta, a ver. Ahí doy pase. La próxima pesa ya el pastor Geo va a enseñarnos a hacer pan en vivo en directo, ¿ya? Amén, claro. Amén. Adelante, a ver. Pastor, ¿se puede comer cuy o conejo? Buena pregunta, hermana.
Bem, o cuy é considerado no kosher, isto é, o cuy não se pode comer nem em Pesach nem outro dia, seria assim, não? É, então, acá está. E conejo tampouco, não? São animais roedores e esses não estão dentro dos animais considerados impuros, ok? Então, a Bíblia dijo que nenhum desses animais se pode comer. Não rumina e não tem a patita fendida, não? Então, não se come. Ah, pastor, pero é difícil deixar de comer, pastor, me gusta muito. E eu entendo, hermana, porque também passamos por processos assim, não? Pero, em minha experiência personal com o Eterno, eu puse a mim, por exemplo, em Brasil era muito difícil comer langostinos, camarões, era algo muito difícil. Acá em Peru é muito fácil. Tu vai em qualquer esquina, há marisqueria, não? Há mariscos assim. Então, acá comia arroz com mariscos, todo, pero eu puse em meu coração, primeiramente, tem que nascer em tu coração querer agradar ao Eterno, não? Eterno, não quero mais. Eu quero fazer conforme tu queres. Então, me ajuda, porque eu solo, e eu fui sincero com Deus, eu digo, solito não puedo. Não podemos solo. Até porque a glória tem que ser do Eterno. Ele que tem que quitar isso de ti, não? Então, eu hice o propósito, Deus, tu me quitas isto, tu que deves me sacar isto. Porque eu solo não vou poder deixar de comer determinadas coisas. Então, o Eterno, um dia fui comer, olhei podrido, nunca mais pude comer. Me quedei assim não podia comer, de maneira alguma. Não? Então, há pessoas que levam mais tempo em esse processo, por isso eu respeito muito os processos de cada um, pero sí, se puedes deixar, não, através do Eterno. Então, é uma alimentação, não solo, tu pode dizer, não, o Chanchito agora come, não? Come purina, come ração, é mais limpecito. Não, pero há algo no mundo espiritual. Principalmente animais que são caçadores, animais que são assim, que caçam, que há algo no caráter. E há um dicho popular que todos conhecem, tu eres o que tu come, não? Então, há algo no mundo espiritual que também tem a ver com isto, não? Então, por isso que o cuy, eu tenho acá um cuicito de mascota, não? Pode ter tu mascota, pode ter tu chanchito de mascota, não? Não vai comer nem tu perro, nem tu chancho, então está tranquilo, não? Amém? Amém, irmã Norma? Então, aí está bem, a Bíblia é bem clara. Há esses tipos de animais que não é considerado puro, tanto físico como espiritualmente, ok? Há algo também dentro do espiritual sobre isso, acerca disto. Amém? ¿Hay alguém mais? A ver, Amém? una pregunta más. E nunca vão ser juzgados, já, irmãos. Por exemplo, eu tenho irmãos que todavia comem tudo e me disseram, pastor, realmente é mais difícil deixar, não há que nada se juzga, pero sí tem seu processo e tem que amadurecer, não? E tem que sair de ti. E sim, se vai lograr. Alguém mais? Está claro, porque ya el pastor va a pasar la hoja de examen. Las reglas. Amém. Contestan, no suben al cielo. Amém, irmãos. Já, pero igual qualquer coisa também, se tem alguma pergunta mais reservada ou algo assim, pode enviar ao pastor Adolfo ou pode enviar a mim também em particular, amém? E quando eu sempre pus isso em nossa congregação, quando não sabemos algo, que talvez os irmãos me perguntem algo, eu não vou saber, vou a buscar saber, vou a perguntar a outros mais que sepam, e lhes vou estar traindo a resposta correta. Porque meu desejo é sempre fazer de uma maneira que agrade o Eterno, que seja correto. Se eu todavia não sei a resposta, vamos buscar, vamos descobrir, e vamos estar passando para os irmãos, amém? Amém? Muito bem. Listo, todo para el peso. Todo listo. Sin cuy y sin conejito. 5 y 5 conejos, hermanos, no me preparen, por favor. Se asegura com pollo e res. Aí está seguro, não? Um pavita. Amén, amén.
Amém. Amém, hermanos. Quero orar por ustedes, ¿ya? Y de esta manera vamos a estar ya finalizando. Quero agradecer de verdade a cada um de vocês que participaram deste período de estudo, que reservaram seu tempo para estar acá, não? Mesmo alguns que talvez por trabalho todo entravam um pouquinho mais tarde, de uma maneira estão buscando. O importante é ter esse coração aberto para receber a palavra de Deus. Amém? Então, quero agradecer a cada um de vocês que participaram desse tempo, que estiveram aí participando. Deus se agrada desse compromisso de querer saber, de querer buscar e aún mais querer fazer da maneira correta, não? Então vamos estar orando ao Eterno. Quero agradecer a cada um de vocês. Muitas graças e eu me sinto muito contente em poder compartilhar com vocês. Me sinto muito contente. E eu tenho a reunião também presencial aí na congregação, não? Nosotros, a mesma classe que dou acá, sempre amanhã incluso vou estar dando essa mesma classe presencial. É bueno quando há corações abertos, dispostos em receber a palavra de Deus. Deus se alegra muito, não? Em querer buscar. Não somos perfeitos, não? Pero estamos buscando não para agradar o mundo, pero para agradar o Eterno, ser melhores para Ele. Amém? Outro detalhe, toda a classe está sendo gravada, já, e vou estar subindo ao YouTube. A classe primeira já está em YouTube. E os hermanos que querem ter acesso, a segunda todavia não consegui subir, pero vou estar subindo também para os hermanos estarem revisando e assistindo outra vez. Amém? Vamos orar a Deus. Padre, te dou graças, Eterno, por la vida de cada um de nossos hermanos que participaram desse tempo com nós. Deus, que tu bendição, tu presença pode estar sobre suas vidas a todo instante. Deus, que este tempo em que eles irão celebrar esse tempo de Páscoa, de Pesach, juntamente, Senhor, com sua família, com seus irmãos. Deus, que seja um momento de bendição, onde tu puedes te revelar aí, a cada um, Senhor. E que possamos escutar testemunhos de tu bendição sobre suas vidas, Senhor. De tu manifestar sobre cada um desses irmãos. Padre, que tu presença, Deus, pode estar sempre real sobre suas vidas, sobre cada um deles, Deus. Bendigo a cada irmão, Deus, que participou desse tempo. Senhor, que tu a cada dia, Senhor, manifeste tu poder em suas vidas, Deus, e que realmente eles podem sentir tu presença e ver, Senhor, tu te manifestando a cada um deles. Deus, que tu pueda guiá-los a cada um, Senhor, talvez nesse início, Senhor, de caminho, o qual estão buscando guardar tu palavra, Senhor, obedecer a tu palavra. Que tu graça, Senhor, assim como foi com Pablo, pode ser sobre a vida de cada um, Senhor, em esse processo de aprendizagem, de negar-se a si mesmo, negar-se seus prazeres, pero de querer agradar-te a ti, Senhor. Que realmente, Deus, tu pode dar tu poder, tu força, Senhor, e que tu mano pode se estender sobre eles, Deus. Bendigo a cada hogar, cada família, seus trabalhos, seus sonhos, seus projetos, Deus. Esteja delante de ti. E sobre tu mano, Senhor, pode estar, Senhor, seus problemas, suas quejas, Senhor, seus dolores, podem ter, Senhor, poder lançar sobre tus manos, Deus, toda a sua situação, estar delante de ti, Senhor, alguma necessidade, tudo aquilo que necessitam, Deus, que tu pode atendê-los. E eu sei, Senhor, que tu eres Deus fiel e verdadeiro. Tu eres Deus real, Senhor, tu eres fiel e nunca deixarás, Senhor, um hijo tuyo, Senhor, sem tu presença. Deus, que nos ajude, Deus, a quitar todo o hametz, todo o pecado, Senhor, toda a levadura, Senhor, de nosso coração. E possamos estar listos, Senhor, para entrar em esse tempo, juntamente contigo, Deus, e participar desse tempo, Senhor, em tu presença. Que seja de bendição na vida de cada um, Deus. Em nome de Yeshua HaMashiach, te agradeço, Senhor. Amém e amém.